A ideia de um veículo espacial plenamente reutilizável impõe um conjunto de condições técnicas, econômicas e organizacionais, cuja integração exige disciplina metodológica, tolerância a falhas controladas e uma cadeia de decisões coerente com a física do voo orbital e com a engenharia de materiais em regime extremo. O programa em curso, que tenta materializar essa ideia em escala sem precedentes, combina um impulsor de grande porte, com dezenas de motores de ciclo fechado, e mistura metano líquido e oxigênio líquido, a um estágio superior de grande diâmetro, revestido por milhares de azulejos térmicos cerâmicos. O objetivo declarado é reduzir o custo marginal de cada missão por meio de reuso rápido, sem inspeções demoradas e com capacidade de lançar cargas massivas e, no limite pretendido, transportar pessoas. Para compreender a controvérsia atual sobre a viabilidade plena desse projeto, é necessário tratar separadamente os eixos críticos do sistema e, em seguida, recompor a análise numa visão sistêmica do risco, do desempenho e do cronograma. Antes de avançar, se você acompanha análises técnicas profundas e discussões sobre engenharia de foguetes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Isso ajuda a manter uma comunidade atenta aos detalhes e a ampliar o alcance de conteúdos que tratam a tecnologia com precisão e respeito pelo método científico. O primeiro eixo diz respeito à recuperação do impulsor. A filosofia de projeto abandona a dependência de poucos motores muito potentes e adota muitos motores menos potentes para obter redundância e margem de controle. Essa distribuição permite que perdas parciais não comprometam a missão. O impulsor regressa com a ajuda de aletas de grade, reduz massa ao consumir quase todo o propelente e executa reinícios sequenciais para desaceleração e captura. O reinício em voo é um ponto sensível. Ignitar motores em um ambiente dinâmico, sob vibração e com condições variáveis de mistura e temperatura, difere radicalmente de uma partida no solo com suprimentos térmicos estáveis e instrumentação abundante. O ciclo de pré-combustores e turbobombas do motor de metano e oxigênio líquido eleva essa sensibilidade. Pequenos desvios de sincronização entre pré-combustores podem conduzir a regimes de mistura estequiométrica transitória, com aquecimento excessivo localizado. Ainda que o conjunto de controle distribua cargas e compense perdas isoladas, o histórico mostra que, durante queimas de retorno, algumas falhas de partida e de sustentação ocorreram sem impedir recuperações bem-sucedidas do primeiro estágio. O quadro operacional, portanto, indica que o impulsor alcançou um nível de maturidade funcional suficiente para validar a arquitetura de múltiplos motores e a logística de retorno e captura, embora permaneçam desafios de confiabilidade de ignição, vedação e purga. O segundo eixo, e o mais difícil, é a reutilização do estágio superior. Entrar em órbita baixa exige que a fração de massa útil sobre a massa de decolagem permaneça pequena. As margens são estreitas. A reentrada impõe uma carga energética que cresce com o quadrado da velocidade, convertida em aquecimento por compressão e fricção em regime de plasma ao redor do veículo. A proteção térmica deve preservar a integridade estrutural e funcional com o menor acréscimo de massa possível, pois cada quilograma a mais de escudo térmico e reforço retira margem de carga útil. A solução adotada combina aço inoxidável estrutural, devido a propriedades mecânicas estáveis em altas temperaturas e a custo relativo, com um revestimento cerâmico de milhares de peças intertravadas em formato hexagonal, desenhadas para distribuição padronizada e substituição rápida. A padronização busca reduzir o tempo de inspeção, ao contrário do mosaico altamente customizado de veículos anteriores que impunha longas paradas. Contudo, a cerâmica apresenta fragilidade intrínseca à fadiga térmica e vibracional. O estágio superior se contrai quando abastecido com propelentes criogênicos e se expande na reentrada. As folgas entre azulejos
precisam acomodar variações percentuais significativas sem perder estanqueidade térmica. A estrutura também flexiona sob comandos de empuxo vetorado. Isso exige um sistema de fixação que tolere dilatação diferencial, vibração de corpo e cargas aerodinâmicas assimétricas, preservando alinhamento e aderência. No contexto de versões evolutivas, as iterações iniciais demonstraram voo espacial, reinício de motor em vácuo, reentrada controlada e amerrissagem assistida. O sistema introduziu camadas ablatíveis em áreas de risco, como rede de segurança, caso algum azulejo cerâmico se perca antes da reentrada. Essas camadas consomem material para carregar calor por mudança de fase e erosão, mantendo o casco em regime seguro. Essa redundância, embora útil, adiciona massa e complexidade de aplicação e inspeção. Paralelamente, modificações de ventilação e purga com gás inerte foram implementadas para mitigar risco de acúmulo de vapores combustíveis em cavidades, sobretudo no entorno dos motores do estágio superior, onde a geometria do envelope térmico e o fluxo gasoso podem favorecer bolsões aquecidos. O terceiro eixo envolve a propulsão. As versões iniciais do motor Raptor apresentaram avanços em razão específica e empuxo, mas trouxeram complexidades de partida, vedação e estabilidade térmica que exigem maturação. Uma nova geração do motor foi proposta com maior empuxo e massa reduzida, sem necessidade de escudo térmico basal fechado, expondo a estrutura ao escoamento externo para que vazamentos residuais queimem ao contato com a pluma e o plasma do contorno. Essa abordagem, em tese, reduz a probabilidade de incêndios internos por acúmulo de gás sob carenagem. A elevação do empuxo de cada unidade, combinada com ajuste no número de motores do arranjo do estágio superior, busca recuperar margem de desempenho frente à elevada massa seca do veículo. A comparação com uma arquitetura anterior, que usava um único motor no estágio superior, ilustra o desafio. Mesmo com motores de potência múltipla, a massa estrutural muito maior impõe penalidades que só se resolvem com ganhos de impulso específico, com incremento de empuxo total e, sobretudo, com redução de massa vazia. A escolha do aço inoxidável como material da fuselagem e tanques foi motivada por resistência ao calor, facilidade de fabricação em grande escala e custo por unidade, especialmente em um regime de testes com perdas frequentes. Essa escolha, porém, tem implicações na massa seca. Alternativas compósitas poderiam reduzir significativamente essa massa, mas introduzem custos, riscos de danos por impacto, requisitos de cura e inspeção ultrassônica e sensibilidade à ciclagem térmica em ambientes com gelo criogênico e aquecimento de reentrada. A decisão de migrar ou não para materiais de menor densidade depende da estabilização do restante do sistema. Se a cadeia de propulsão e proteção térmica atingir robustez suficiente, a pressão para reduzir massa estrutural aumentará e pode justificar uma transição parcial de materiais, pelo menos em componentes não críticos para resistência a altas temperaturas. No nível de operações, a meta de reuso rápido depende de inspeção não destrutiva eficiente. A padronização hexagonal dos azulejos facilita a troca e o estoque. O desafio é garantir que variações de folga e de posição após um voo não resultem em rotas de penetração térmica nas bordas, onde a convecção pode concentrar fluxo de calor. A solução combina adesivos cerâmicos, fixadores mecânicos e uma topologia de encaixe que distribui cargas. O controle de qualidade, por sua vez, precisa medir planicidade, alinhamento, integridade da camada de barreira térmica e condições de substrato metálico. Em testes, vibração intensa desde a decolagem até a reentrada impõe um ciclo mecânico severo aos azulejos, aos suportes e às interfaces adesivas. A recuperação em curto prazo de um veículo com milhares de peças cerâmicas só é possível com critérios de aceitação e rejeição que se apoiem em dados de voo, imagens térmicas e sensores de strain e temperatura em painéis representativos. Um quarto eixo, frequentemente negligenciado,
é a arquitetura do sistema de purga e ventilação. O acúmulo de vapores em compartimentos confinados durante queimas sustentadas eleva o risco de ignição acidental. A adoção de superfícies abertas ao escoamento externo, bem como rotas dedicadas de exaustão, pode diminuir esse risco ao custo de expor elementos a ambientes térmicos e aerodinâmicos mais agressivos. Essa troca precisa ser acompanhada por materiais e geometrias compatíveis, de modo que tubulações, atuadores e conexões elétricas resistam a jatos quentes e à oscilação de pressão. Na dinâmica de controle, o conjunto de motores com capacidade de vetorizar empuxo fornece autoridade para correções de atitude e trajetória nas fases críticas. O software de navegação e controle precisa administrar degradações parciais sem amplificar acoplamentos entre modos elásticos do corpo. O veículo é longo, com tanques extensos e grandes superfícies aerodinâmicas móveis. Durante a reentrada controlada, os flaps atuam para manter o ângulo de ataque e a distribuição de pressão ao redor do casulo térmico. As janelas de operação desses flaps devem levar em conta o aquecimento localizado nos bordos de ataque e nos mecanismos de articulação. A instrumentação embarcada deve detectar cedo desprendimentos de azulejos, que se manifestam por assimetrias térmicas, alterações de pressão e ruído estrutural. Protocolos de desligamento e alteração de atitude podem reduzir cargas locais para preservar a integridade global até o momento do pouso assistido ou da amerrissagem planejada. Outra dimensão estratégica diz respeito ao perfil de ensaios. O método de testar frequentemente, com iterações de hardware real e em ambiente operacional, acelera a descoberta de falhas, mas exige cultura de engenharia voltada para registrar, analisar e fechar cada anomalia com correção de projeto ou de processo. O valor desse método só se materializa quando as lições aprendidas retornam ao ciclo de projeto em tempos curtos, com atualizações de linha e retrofits claros. Em alguns voos, perdas do estágio superior por vazamentos, superaquecimento e instabilidade de controle indicaram que a fronteira entre simplificação e fragilidade foi por vezes cruzada. A correção passa por dispositivos de alívio, isolamento de volumes, purga inerte, melhoria de soldas, revisões de ligas e tratamentos térmicos, e por um processo de validação de motores que identifique dispersões de desempenho de partida e de operação em regimes transientes. O problema fundamental da reutilização total não se resume a aterrar o primeiro estágio com regularidade. O gargalo é a passagem do estágio superior por uma reentrada com fluxo de calor extremo sem degradação relevante e a execução de um pouso propulsivo ou um retorno controlado que permita nova missão com intervenção mínima. Essa meta exige que os azulejos cerâmicos tenham vida útil múltipla, que seu processo de fixação compense ciclagens térmicas significativas e que o casco metálico preserve propriedades mecânicas após múltiplos ciclos de aquecimento e resfriamento. Ensaios não destrutivos precisam aferir microtrincas e delaminações. Critérios estatísticos de vida útil devem ser estabelecidos com base em espectros de carga realistas e em mapas de temperatura obtidos em voo. A confiabilidade será função da variabilidade de fabricação, da severidade do perfil de reentrada e da agressividade da virada de frota entre missões. Há ainda a discussão de resfriamento transpirante. A proposta de usar paredes porosas para exsudar metano ou outro gás através da superfície externa cria uma camada de proteção térmica por insuflação contínua. Tecnicamente, essa camada reduz o fluxo de calor convectivo para o casco e pode aliviar picos térmicos em zonas de estagnação. O custo é a massa de fluido de resfriamento e a complexidade dos circuitos, válvulas e porosidade controlada. O dimensionamento correto depende do caminho de reentrada, da pressão dinâmica e do espectro de aquecimento. Em um veículo que precisa maximizar carga útil, carregar massa de resfriamento dedicada pode se tornar proibitivo. Uma solução de compromisso
pode aplicar resfriamento transpirante apenas nas áreas de maior fluxo de calor, preservando azulejos cerâmicos nas regiões menos críticas, desde que a integração não introduza novas interfaces frágeis. Em missões para Marte, a proteção térmica enfrenta um ambiente químico peculiar. O dióxido de carbono aquecido em regime de plasma se dissocia e gera oxigênio atômico e molecular, em abundância relativa alta, elevando a agressividade oxidante sobre superfícies quentes. Aços inoxidáveis e revestimentos precisam resistir à erosão química e a reações que diminuam a integridade do escudo. Camadas protetoras com cerâmicas ricas em alumina e sílica podem oferecer barreiras estáveis, desde que as junções e lacunas não se tornem canais de intrusão. Esse cenário aumenta a vantagem de azulejos com química e microestrutura projetadas para ambientes oxidantes severos, mas demanda também estudo de catalicidade de superfícies, pois a recombinação de espécies reativas na parede pode alterar o balanço térmico. Do ponto de vista de sistema, o sucesso do programa requer a convergência de 4 frentes: propulsão com partidas previsíveis e regime estável em envelope alargado, estrutura com massa reduzida sem sacrificar rigidez e tenacidade, escudo térmico com vida útil repetida e inspeção célere, e logística de solo capaz de abastecer, integrar e lançar com cadência. O risco de regressão existe quando alterar uma frente piora outra. A retirada de um escudo basal fechado reduz risco de incêndio interno, mas eleva a exposição a plumas que podem degradar cablagens e conexões. Azulejos mais grossos aumentam robustez térmica, mas penalizam massa. Materiais compósitos aliviam massa, mas podem introduzir sensibilidade a impactos e a danos por criogenia. A engenharia de sistemas precisa orquestrar esses vetores com métricas de desempenho e confiabilidade, e com uma função objetivo que reconheça o valor do tempo de giro entre missões. A discussão sobre supostos limites estruturais decorrentes de alívio excessivo de massa no estágio superior merece cautela. Vibrações e cargas dinâmicas podem, de fato, amplificar tensões locais e precipitar falhas em componentes subdimensionados. Porém, o caminho correto não é simplesmente adicionar material de forma indiscriminada. O caminho é mapear modos de vibração, revisar rigidez local e global, inserir dissipação onde possível, reprojetar suportes de tubulações e cablagens e ajustar a sequência de queimas e manobras para evitar excitar frequências naturais. O controle pode filtrar comandos, o sequenciamento pode distribuir acelerações, e o projeto pode engrossar apenas trechos críticos. Essa abordagem orientada por dados evita sacrificar a meta de carga útil. Nos episódios de falha, declarações de causa provável apontaram para problemas de hardware em motores centrais do estágio superior, sugerindo aquecimento ou vazamento. A resposta adequada envolve novos materiais de vedação, purga aprimorada, tolerâncias de montagem mais restritas e ensaios de partida com margens adicionais para variações de temperatura e pressão de linhas. A substituição por uma geração de motor com maior empuxo por massa e com arquitetura menos propensa a acumular vapores em volumes enclausurados endereça parte do risco. Entretanto, motores mais potentes impõem cargas maiores nos suportes e maior intensidade de vibração, o que exige compensações estruturais e amortecimento. No domínio da proteção térmica, a padronização em hexágonos é uma decisão robusta sob a ótica de cadeia de suprimentos e manutenção. Ainda assim, a diribilidade depende do desenho das bordas, do material de preenchimento entre peças, da rugosidade superficial e da forma de fixação. Microfrestas podem canalizar plasma e gerar erosão acelerada. A solução requer geometrias de chanfro que desloquem linhas de corrente, adesivos com estabilidade térmica e mecânica, e camadas de transição que gradualmente alterem condutividade e expansão térmica entre aço e cerâmica. Além disso, sensores distribuídos em painéis representativos
podem registrar gradientes térmicos e, por inferência, a integridade das interfaces. Esse tipo de instrumentação permite que inspeções em solo priorizem áreas críticas e reduzam tempo de hangar. Uma questão estratégica é a relação entre metas de desempenho orbital e de carga útil, e a necessidade de demonstrar funcionalidade de implantação de satélites de maneira confiável. Enquanto a demonstração de decolagem, separação, reinício e reentrada soma valor tecnológico, o programa só atinge maturidade operacional quando entrega cargas em órbita com previsibilidade. Esse passo exige assegurar que o perfil térmico do compartimento de carga permaneça dentro de limites, que mecanismos de liberação sejam imunes à contaminação por partículas e que o controle de atitude durante a implantação não induza colisões. Incrementalmente, simulações em solo, voos de baixa prioridade de carga e campanhas com dummies ajudam a qualificar interfaces e a fechar envelopes de operação. O debate sobre custo não pode ignorar o histórico de aprendizado da empresa responsável por esse programa. Um ciclo de evolução que começou com um lançador leve, passou por falhas iniciais, consolidou uma família com dezenas e centenas de voos e introduziu aterrissagem vertical de primeiro estágio, reduziu o custo por lançamento e estabeleceu capacidade de cadência alta. Essa trajetória mostra que uma sequência de explorações destrutivas durante a fase de desenvolvimento não é, por si, evidência de inviabilidade, desde que cada evento produza dados acionáveis e leve a correções testáveis. A diferença agora é a ambição de reuso do estágio superior em escala e severidade térmica sem precedentes. O ganho potencial é enorme. O risco, igualmente, é proporcional. No horizonte próximo, a maturidade do motor de nova geração decidirá parte do destino do desempenho. O aumento de empuxo e a redução de massa por motor aliviam a necessidade de sacrificar robustez estrutural e térmica em nome do peso. Ao mesmo tempo, a estabilidade de partida, o controle de mistura e a saúde das turbobombas precisam apresentar variância estreita entre unidades para que o sistema de muitos motores se comporte de forma previsível. Qualidade de fabricação, limpeza de linhas, controle de contaminação e validação de sensores devem convergir para estatísticas de confiabilidade compatíveis com reuso rápido. No médio prazo, o programa terá de decidir entre manter aço inoxidável como espinha dorsal ou introduzir compósitos em seções específicas, por exemplo, em elementos secundários e painéis não sujeitos a picos térmicos. Uma abordagem híbrida pode reduzir massa sem comprometer a integridade em altas temperaturas. A transição exigirá novas rotinas de inspeção, novos processos de fabricação e qualificação de fornecedores. A padronização dos azulejos também pode evoluir para variantes com espessuras graduais e composições otimizadas por zona, de modo que áreas de fluxo de calor moderado não carreguem a mesma carga de massa que áreas de estagnação. Em termos de governança técnica, a presença de uma agência parceira com tradições de verificação e validação rigorosas introduz uma camada adicional de escrutínio. Essa camada é benéfica quando promove análise independente de riscos e quando demanda documentação técnica sobre causas raiz e ações corretivas. Por outro lado, a cadência de testes do programa privado exige velocidade. O encontro dessas duas culturas só se torna produtivo quando os critérios de aceitação são transparentes e a priorização de riscos é explícita. O problema real, portanto, não é um antagonismo abstrato entre ousadia empresarial e prudência institucional, e sim a gestão da fronteira entre risco aceitável em desenvolvimento e risco inaceitável em operação. Em reentrada, a fenomenologia do plasma ao redor do veículo impacta comunicações, aquecimento e distribuição de pressão. Estudos de emissividade, catalicidade e rugosidade superficial informam a seleção de revestimentos e a topografia dos azulejos. A cor escura, além de propriedades radiativas,
está associada a camadas com aditivos que resistem a choque térmico. A escolha de composições com sílica, alumina e aditivos específicos busca equilíbrio entre baixa condução térmica, resistência a impacto e estabilidade química. A manufatura desses azulejos requer controle de porosidade e de microestrutura. A integração vertical do processo, com produção interna, encerra a dependência de fornecedores incapazes de atender especificações de reuso e reduz variância entre lotes. A tolerância a danos deve ser tratada em termos probabilísticos. Nem todo voo permitirá que todas as peças retornem intactas. O sistema precisa aceitar perdas pontuais, desde que não ocorram em regiões que desencadeiem falha catastrófica. O mapa de criticidade de azulejos orienta inspeções e orienta o desenho de redundâncias ablatíveis em pontos sensíveis, como nariz, bordos de ataque dos flaps, junções de painéis e zonas próximas a portas e antenas. Com o acúmulo de dados de voo, algoritmos podem prever a probabilidade de falha de um azulejo específico em função do histórico de temperatura e vibração, propondo trocas preditivas. A estabilidade de rotação do estágio superior durante a reentrada e durante manobras de controle fino após a queima de deorbitação exige cuidado com massas internas. Vazios tanques parcialmente cheios podem promover slosh. O projeto precisa incluir quebra-ondas internos e perfis de queima que minimizem excitação. A orientação dos flaps e dos motores de controle vetorial deve respeitar envelopes que evitem saturação de atuadores. O projeto de software deve incluir gestão de falhas que reconfigure a estratégia de controle diante da perda de sensores ou de atuadores. No ambiente de testes, a prática de reduzir carga fictícia quando se suspeita de fragilidade não deve se tornar regra permanente, pois mascara problemas que ressurgirão em missões reais. Em vez disso, é preferível reproduzir as condições de massa e inércia esperadas e introduzir reforços ou ajustes onde os dados indicarem necessidade. Se o estágio superior falha por vibração induzida por ressonâncias acopladas a certas frequências de operação, a solução passa por alterações de rigidez ou por mudança de perfil de aceleração, e não por voar continuamente com carga subdimensionada. A discussão sobre desempenho comparado ao de um lançador consagrado com estágio superior leve e motor único precisa ser precisa. O novo veículo opera com 6 motores no estágio superior, cada um com empuxo muito superior ao motor único da referência histórica. Mesmo assim, a massa seca multiplicada por um fator grande exige que a soma de empuxo e a razão específica se combinem a um regime de tanqueamento e estrutura que mantenham a fração de massa dentro de limites viáveis. O avanço para uma geração de motores com empuxo maior e massa por unidade menor realinha essa equação. O sucesso dependerá de variância estreita de desempenho entre motores, para que não haja defasagem de empuxo que comprometa controle e eficiência. A confiabilidade das capturas do primeiro estágio com braços de torre indica que a integração entre navegação, controle e infraestrutura de solo alcançou maturidade operacional alta. Esse resultado, porém, não deve ocultar o fato de que pequenas variações de vento, de estado de mar e de densidade do ar em camadas baixas podem alterar o envelope de pouso do segundo estágio. Se a estratégia for pouso propulsivo, a exigência de reinícios confiáveis no vácuo e de orientação precisa em regime de pluma pouco estável em baixa altitude impõe outro conjunto de verificações. Se a estratégia temporária for amerrissagem controlada, a integridade do casco durante impactos repetidos em água salgada e a corrosão galvanizada em interfaces aço-alumínio devem ser avaliadas. Do ponto de vista econômico, a viabilidade da arquitetura depende do número de voos por unidade e da fração de componentes que realmente retorna sem necessidade de grande intervenção. Um sistema que exige meses de hangar para trocar centenas de azulejos perde o benefício de custo. Por isso, a padronização
não pode se limitar à geometria. Precisa incluir processos de aplicação e critérios de aceitação simples, com ferramentas que permitam troca rápida e mensuração de assentamento e vedação. A documentação deve ser clara o bastante para que equipes diferentes executem manutenção com consistência. No campo regulatório e de licença de voo, a sequência de falhas em teste provoca revisões e, por vezes, restrições temporárias. A relação com autoridades depende de transparência de dados e de demonstração de que medidas corretivas reduziram risco para faixas teto e áreas de queda. Essa relação pode influenciar o cronograma e, por consequência, a cadência de aprendizagem. Uma coordenação eficaz reduz janelas perdidas e acelera a validação de mudanças críticas. No balanço, o problema real do programa não é a existência de falhas em testes, e sim a taxa de fechamento técnico dessas falhas. Se anomalias de motores centrais do estágio superior e vazamentos persistirem por muitas iterações sem redução clara de frequência e severidade, o custo de continuidade aumenta e a confiança técnica diminui. Se, ao contrário, cada lançamento reduzir a variância e consolidar a confiabilidade de partida, vedação e proteção térmica, a trajetória de sucesso se mantém. Há indícios de que a evolução do motor de nova geração, a abertura do entorno dos motores para que vazamentos se dissipem na pluma em vez de se acumularem em compartimentos, e a redundância ablatível sob azulejos são passos coerentes. Resta comprovar, em campanha sucessiva, que o sistema pode colocar cargas em órbita de modo repetido e retornar com degradação aceitável e recuperável em prazos curtos. Em síntese, a dificuldade teórica de um foguete totalmente reutilizável está na multiplicação de requisitos severos em todos os subsistemas, sem espaço para compensação por descarte de componentes. O primeiro estágio já demonstrou um caminho viável com pousos repetidos e captura com torre. O segundo estágio precisa fechar o ciclo de reentrada, integridade e retorno sem inspeção lenta. A propulsão deve unir partida robusta, mistura estável e redundância. A proteção térmica deve sobreviver a múltiplos ciclos, com perdas toleráveis e substituição célere. A estrutura deve ser leve, sem ser frágil. A ventilação deve impedir acúmulo de vapores combustíveis. O software de controle deve gerenciar falhas sem acoplar instabilidade. O processo industrial deve produzir peças com variância estreita. A logística de solo deve girar rapidamente a frota. Do ponto de vista filosófico da engenharia, o que se observa é a tentativa de construir um sistema em que o erro é previsto como evento informativo e não como exceção moral. O teste é o método. A falha é tratada como dado. A correção é a métrica de progresso. Essa postura, quando aliada a rigor estatístico e a disciplina industrial, costuma produzir resultados mesmo diante de margens físicas estreitas. A fronteira crítica, entretanto, é clara. O estágio superior precisa demonstrar, repetidamente, que resiste à reentrada sem perda de integridade estrutural e térmica inadmissível, que reinicia motores de forma confiável e que entrega cargas em órbita com precisão. Quando esse conjunto se comprovar operacional, o programa deixará de ser apenas promissor para tornar-se uma infraestrutura confiável. Nesse ponto, inclusive, quero ouvir suas experiências e leituras técnicas sobre proteção térmica e confiabilidade de motores de ciclo fechado. Deixe um comentário com suas referências e observações práticas. Isso enriquece o debate e fortalece a base argumentativa do trabalho que fazemos aqui. Por fim, a questão do material estrutural continuará em aberto até que dados de reuso, em escala, mostrem o custo real de manter aço inoxidável sob ciclagem térmica e sob condições químicas variadas, inclusive para missões interplanetárias com reentrada em atmosferas diferentes da terrestre. Se a massa seca permanecer um freio relevante ao desempenho de carga, a transição para compósitos em partes do veículo deve ganhar prioridade. Se a integração de azulejos alcançar maturidade e reduzir tempo de hangar a janelas estreitas,
o benefício do reuso crescerá. Se a nova geração de motores comprovar estabilidade de partida e desempenho uniforme em campo, a redundância de muitos motores se tornará uma vantagem clara. O sucesso ou fracasso do programa não repousa num único fator isolado. Repousa na capacidade de combinar decisões de projeto com execução industrial consistente e com aprendizado rápido. E se este conteúdo agregou clareza e rigor à sua visão sobre foguetes reutilizáveis, curta e compartilhe agora mesmo. Esse gesto simples faz diferença real para que mais pessoas tenham acesso a análises técnicas sólidas e aprofundadas. A sequência de voos de teste acumulados desde o primeiro lançamento orbital em 2023 construiu um retrato claro da dificuldade em transformar um protótipo experimental em uma infraestrutura operacional de alto desempenho. O padrão observado foi de sucessivos avanços pontuais acompanhados de falhas catastróficas, cada uma expondo limitações técnicas específicas que precisam ser endereçadas antes que a promessa de reuso total se torne realidade. O caso emblemático foi o do voo inaugural. Mesmo terminando em explosão, foi celebrado como êxito, pois cumpriu a função de gerar dados sobre comportamento aerodinâmico, vibração, separação de estágios e coordenação de motores. Os voos subsequentes confirmaram marcos importantes, mas também evidenciaram fragilidade estrutural, vulnerabilidade a vibrações, vazamentos de propelente e falhas de motores em sequência crítica. A lição central é que a complexidade de um sistema tão massivo não permite ocultar compromissos de projeto. Se a margem de massa for obtida por alívio excessivo de estrutura, vibrações podem induzir falha. Se a vedação de motores for apertada demais para reduzir peso, o risco de vazamento aumenta. Se a proteção térmica não for suficientemente robusta, a reentrada destruirá o veículo. A dificuldade de reinício de motores em voo permanece entre os fatores mais críticos. O ciclo completo de um motor de ciclo fechado, alimentado por metano e oxigênio líquido, exige que turbobombas e pré-queimadores operem em sincronia de milissegundos. Desbalanceamentos nesse processo produzem misturas estequiométricas transitórias que levam a superaquecimento localizado. Em solo, essa sequência pode ser monitorada e ajustada com sensores adicionais. Em voo, sob vibração e variabilidade de pressão, o risco se multiplica. Os dados apontam que reinícios falharam em algumas missões, provocando perdas parciais de empuxo e consequente instabilidade de atitude. A redundância de dezenas de motores atenua parcialmente a consequência, mas não elimina o risco em fases como retorno atmosférico e pouso propulsivo, nas quais a confiabilidade deve ser praticamente absoluta. No estágio superior, a situação é ainda mais severa. A massa seca elevada, fruto da escolha por aço inoxidável em vez de compósitos, faz com que a razão de massa permaneça desfavorável em relação a veículos já operacionais. Isso exige motores mais potentes e mais eficientes para compensar. A introdução da geração mais recente de motores, com empuxo cerca de 50% superior ao da primeira versão e massa reduzida, é uma tentativa de reequilibrar a equação. Se o empuxo adicional permitir adicionar reforços estruturais sem inviabilizar a performance orbital, parte das falhas por fragilidade poderá ser mitigada. Além disso, a nova arquitetura elimina a necessidade de compartimentos fechados ao redor dos motores, expondo-os ao fluxo externo e permitindo que pequenos vazamentos queimem de imediato, em vez de se acumularem em bolsões com risco de ignição. Isso representa um ganho significativo em segurança de sistema. A proteção térmica é outro eixo incontornável. A comparação com o ônibus espacial mostra um dilema permanente. Azulejos cerâmicos são eficazes contra calor extremo, mas frágeis contra vibração e fadiga térmica. No caso do ônibus, a inspeção e reparo de milhares de peças customizadas levou a prazos de meses entre voos, inviabilizando a cadência operacional.
A solução proposta agora é padronizar geometrias em hexágonos e integrar verticalmente a produção para controlar variância de material e acelerar substituição. A adição de uma camada ablatível redundante em áreas críticas cria margem contra perdas pontuais, embora ao custo de massa adicional. Ainda assim, o problema central não é apenas manter azulejos presos durante decolagem e reentrada, é garantir que eles sobrevivam a múltiplos ciclos de aquecimento e resfriamento sem trincar ou se soltar. A expansão e contração da fuselagem criogênica impõe variações de até 20% nos espaçamentos entre peças, o que exige tolerâncias dinâmicas muito estreitas e sistemas de fixação sofisticados. A ideia de resfriamento transpirante reaparece como alternativa de longo prazo. Fazer o veículo suar propelente pressurizado por uma malha porosa poderia gerar uma camada isolante de gás durante a reentrada, bloqueando parte do fluxo térmico. A eficácia conceitual é clara, mas os custos de massa e complexidade podem tornar inviável a aplicação em todo o veículo. A solução plausível seria adotar essa técnica em zonas críticas, como nariz e bordos de ataque, e manter azulejos cerâmicos no restante. Essa abordagem híbrida conciliaria peso e robustez, mas exigiria ainda mais integração de sistemas, com tanques, válvulas, sensores e controle redundante. As falhas relatadas em voos específicos, explosões após minutos de voo, desintegrações por vazamentos, perda de controle por vibrações, convergem para a mesma conclusão. Não existe um único problema real, mas sim a conjunção de massa elevada, motores em maturação, proteção térmica em fase de validação e inspeção logística ainda lenta. O sucesso dependerá de equilibrar essas frentes simultaneamente, em vez de priorizar uma às custas das outras. Caso contrário, os ganhos em um subsistema serão anulados pelas falhas em outro. Essa é a dificuldade de um sistema totalizante. Não há atalho simples. Ou todos os eixos convergem, ou a promessa de reuso total se esvazia. O histórico da empresa responsável por esse programa demonstra que a repetição de falhas não significa necessariamente inviabilidade. O lançamento de um veículo leve no início dos anos 2000 resultou em múltiplas explosões antes de alcançar órbita, mas após consolidar a confiabilidade, evoluiu para centenas de voos bem-sucedidos com taxa de falhas baixíssima. O mesmo padrão de iterar, falhar, corrigir e avançar está em curso agora em escala maior. A questão que se impõe é se a cadência de aprendizado será suficiente para superar os limites físicos impostos pela gravidade, pela termodinâmica e pela mecânica estrutural de um veículo tão massivo. A margem de erro é mínima. Com razão de massa estreita, qualquer acréscimo estrutural compromete a carga útil. Com motores em regime limite, qualquer desvio na mistura leva à falha. Com cerâmica frágil, qualquer vibração pode significar a perda de escudo. Esse cenário torna inevitável a pergunta sobre materiais. O aço inoxidável oferece vantagens de custo, de resistência térmica e de fabricação rápida, mas sua densidade impõe penalidades persistentes. Se o objetivo é atingir cadência operacional e cargas significativas, em algum momento a substituição parcial por compósitos poderá se tornar inevitável. Essa transição exigirá reconfiguração da cadeia industrial, novos processos de inspeção e qualificação e investimento em fornecedores. Mas a evolução natural de um veículo experimental para um sistema maduro inclui tais inflexões materiais. Se a meta é tornar o sistema sustentável e competitivo, não bastará insistir indefinidamente na solução atual. A dimensão regulatória e institucional acrescenta outra camada. Cada explosão em teste gera revisões, suspensões temporárias e renegociações de licença. Esse ciclo retarda o cronograma e aumenta a pressão por resultados. O diálogo com autoridades precisa equilibrar transparência de falhas, com garantia de que correções efetivas foram aplicadas. A trajetória histórica mostra que uma agência espacial valoriza documentação e causalidade clara. Sem isso, a cadência de testes
pode ser comprometida por entraves externos, tanto quanto por limitações técnicas internas. O problema real, portanto, não é apenas o risco físico de falha, mas a gestão do risco político e regulatório associado. O balanço atual aponta para uma arquitetura em transição. O impulsor demonstrou que pode ser recuperado de forma repetida, mesmo com falhas parciais de motor. O estágio superior mostrou que pode entrar em órbita e reentrar de maneira controlada, mas não provou ainda a capacidade de entregar cargas úteis significativas com regularidade. Os motores evoluem para versões mais potentes e leves, mas ainda precisam demonstrar estabilidade estatística em série. Os azulejos resistem a alguns voos, mas não há dados suficientes para comprovar reutilização múltipla em escala. A integração de redundância ablatível é um paliativo, não uma solução definitiva. A cadência de aprendizado é alta, mas os obstáculos são proporcionais à ambição. O problema essencial do programa está na interdependência de variáveis severas: massa, empuxo, aquecimento, vibração, inspeção, regulação. Cada solução desloca o problema para outra frente. Apenas a convergência sistêmica permitirá transformar protótipos em frota. O risco de insucesso não está em falhas isoladas, mas na possibilidade de não conseguir fechar o ciclo completo em tempo hábil, para justificar o investimento e atender aos objetivos orbitais e interplanetários declarados. A história mostra que sucesso em empreendimentos espaciais decorre de paciência metodológica, insistência em iteração e capacidade de absorver perdas iniciais sem desviar do objetivo final. Se essa lógica se mantiver, as explosões não serão epitáfio, mas sim degraus. Mas até que o estágio superior prove reuso real, o programa permanecerá no limiar entre promessa e realização. O problema estrutural e térmico de um sistema reutilizável de grande porte exige também considerar fatores menos evidentes, mas determinantes, como o comportamento dinâmico global do veículo em voo prolongado. Durante ascensão, separação e reentrada, a fuselagem experimenta modos de vibração múltiplos, excitados por empuxo assimétrico, por turbulência em regime transônico e por flexão natural de uma estrutura tão alongada. Se essas frequências naturais coincidirem com sequências de queima ou manobras de controle, pode ocorrer acoplamento ressonante capaz de amplificar tensões locais em juntas, flanges e suportes de tanques. A mitigação exige tanto ajustes estruturais, reforços seletivos em pontos nodais, amortecedores viscoelásticos, redistribuição de massas internas, quanto soluções de software, que modulam sequências de empuxo e de gimbal para evitar excitação de modos críticos. O risco não é teórico. Falhas por vibração já comprometeram voos, demonstrando que não basta potência bruta, é preciso orquestrar a energia de forma compatível com a integridade estrutural. O dilema da massa seca volta nesse ponto. Um veículo mais pesado por reforço estrutural tende a vibrar menos, mas paga com perda de carga útil. Um veículo mais leve alcança melhores números de desempenho, mas corre risco de ruptura sob cargas dinâmicas. O equilíbrio depende de motores suficientemente potentes para permitir reforços sem anular a fração de carga. Daí a aposta em uma geração de motores mais robusta, capaz de compensar o acréscimo de massa com empuxo adicional e eficiência melhorada. Essa estratégia, se comprovada, abre espaço para solucionar fragilidades sem sacrificar desempenho orbital. Mas, se os motores não alcançarem as metas de empuxo e confiabilidade, o compromisso entre massa e rigidez se tornará insolúvel. Na proteção térmica, o desafio é ainda mais radical. Cada azulejo precisa resistir não apenas a temperaturas da ordem de milhares de graus, mas também a variações bruscas entre criogenia e aquecimento extremo, em intervalos de horas. Esse ciclo térmico repetido produz fadiga, microtrincas e delaminação. A analogia proposta por alguns engenheiros é com uma porcelana submetida a choques de temperatura sucessivos. Não quebra de imediato,
mas acumula danos invisíveis até falhar catastroficamente. Os azulejos hexagonais padronizados tentam resolver parte desse problema, mas a física da cerâmica continua implacável. O reforço com camada ablatível é útil, mas não resolve a exigência de reuso múltiplo. O verdadeiro teste será verificar após dezenas de voos quantos azulejos permanecem em condição aceitável sem substituição. Se a taxa de reposição for muito alta, a promessa de reuso rápido colapsa, pois cada voo exigirá longos períodos de manutenção. A alternativa de resfriamento transpirante, ainda em caráter experimental, carrega promessas e riscos. Ao exsudar metano líquido ou outro fluido através de paredes porosas, forma-se uma camada gasosa isolante que carrega parte do fluxo de calor. A teoria é sólida e tem respaldo em experimentos de laboratório, mas os custos de massa e a complexidade de válvulas e tubulações em ambiente de alta pressão dinâmica dificultam a aplicação prática. Além disso, o risco de obstrução parcial em microcanais por congelamento ou impurezas pode comprometer a confiabilidade. Por isso, a solução híbrida, azulejos cerâmicos na maior parte da fuselagem, resfriamento transpirante em áreas críticas, parece mais plausível. Mas implementar dois sistemas distintos aumenta interfaces frágeis, exigindo engenharia de integração ainda mais rigorosa. Outro ponto crucial é o efeito do ambiente marciano na proteção térmica. A atmosfera de Marte, embora rarefeita, é composta principalmente por dióxido de carbono, que em regime de plasma se dissocia e gera oxigênio reativo em concentração elevada. Esse oxigênio atômico e molecular é extremamente agressivo às superfícies quentes, podendo oxidar ligas metálicas e cerâmicas de maneira mais severa do que o oxigênio atmosférico terrestre. Isso significa que um escudo térmico validado na Terra pode falhar em Marte. A seleção de materiais precisa levar em conta essa química, optando por cerâmicas menos suscetíveis à oxidação e por revestimentos cataliticamente estáveis. O desafio, portanto, não é apenas sobreviver à reentrada terrestre, mas projetar para múltiplos ambientes planetários. No domínio operacional, a inspeção pós-voo deve ser repensada em termos estatísticos. Não é viável examinar individualmente dezenas de milhares de azulejos após cada voo. O caminho é desenvolver sensores embarcados que registrem temperaturas locais, pressões dinâmicas e vibrações em pontos estratégicos. Com esses dados, algoritmos de predição podem estimar a probabilidade de falha em diferentes áreas, permitindo trocas seletivas. Esse conceito de manutenção preditiva, já aplicado em turbinas aeronáuticas, precisa ser expandido para uma escala muito maior. A viabilidade do reuso rápido depende disso. Sem dados que permitam priorizar intervenções, cada voo exigirá inspeção exaustiva, anulando a cadência. A questão dos motores também é central. A nova geração promete mais empuxo e menos massa, mas não basta potência bruta. É preciso confiabilidade estatística. Em um sistema com dezenas de motores, pequenas variações de desempenho entre unidades podem se acumular e gerar assimetrias perigosas. Se um motor entrega 2% menos de empuxo e outro entrega 3% a mais, o controle precisa compensar. Mas há limites para essa compensação. A produção industrial precisa reduzir variação de lote, garantindo que cada motor seja quase idêntico em comportamento. Isso exige processos de fabricação de alta precisão, controle de contaminação e validação rigorosa. Sem isso, a redundância de muitos motores se transforma em fonte de variabilidade. O histórico de falhas em voos recentes, vazamentos, explosões após minutos de voo, desintegrações na reentrada, aponta que os problemas não estão em conceitos básicos, mas em detalhes de execução. A arquitetura é viável em tese. Múltiplos motores redundantes, fuselagem resistente a calor, azulejos padronizados, captura do impulsor por torre. O obstáculo é transformar essa tese em prática reprodutível, sem surpresas destrutivas em cada teste. A engenharia de sistemas
precisa fechar cada anomalia com correções verificáveis. Se as falhas se repetem sem solução clara, a confiança técnica se erosiona. Se, ao contrário, cada falha é seguida por solução validada e pela ausência da mesma falha em voos posteriores, a trajetória de maturação se mantém. Do ponto de vista filosófico da engenharia, esse programa explicita o custo de inovar em regime extremo. A fronteira entre audácia e imprudência é tênue. Testar em voo protótipos ainda imaturos acelera a aprendizagem, mas acumula perdas financeiras e de credibilidade. Testar apenas em laboratório retarda a aprendizagem, mas preserva recursos. O equilíbrio está em testar o suficiente em solo para reduzir riscos maiores, mas sem paralisar a cadência de voos. Essa filosofia já produziu resultados no passado e pode produzir de novo, se for aplicada com disciplina estatística. O risco é que a pressão por resultados rápidos leve a voos prematuros, cujas falhas atrasam mais do que aceleram. O núcleo do problema real, portanto, não está em um componente isolado, mas na interdependência entre massa, empuxo, calor, vibração e inspeção. Cada decisão de projeto desloca tensões entre esses eixos. A escolha do aço resolve custo e resistência térmica, mas impõe massa. A escolha de azulejos resolve calor, mas impõe fragilidade. A escolha de motores potentes resolve empuxo, mas impõe variabilidade e vibração. A escolha de cadência rápida resolve aprendizagem, mas impõe falhas públicas. O êxito virá apenas da convergência gradual desses eixos, até que o sistema inteiro atinja equilíbrio estável. Enquanto isso não ocorrer, cada voo será tanto avanço quanto risco, tanto promessa quanto dúvida. A convergência necessária para que um veículo orbital reutilizável em escala tão ampla se torne operacional exige que variáveis que tradicionalmente são tratadas de forma isolada passem a ser administradas em conjunto, sob um regime de trade-offs estreitíssimo. O dilema da massa seca versus a necessidade de robustez estrutural é um exemplo claro. Reduzir massa melhora desempenho orbital, mas fragiliza a fuselagem contra vibração e carga dinâmica. Reforçar a estrutura aumenta a confiabilidade, mas compromete a razão de massa e reduz a carga útil. Esse dilema só pode ser resolvido se motores mais potentes, mais leves e mais confiáveis oferecerem margem suficiente para absorver reforços sem inviabilizar o desempenho. Do mesmo modo, a proteção térmica por azulejos cerâmicos resolve o problema do calor extremo, mas impõe complexidade de manutenção e risco de falha por fadiga térmica. A adição de camadas ablatíveis reforça a redundância, mas adiciona massa e tempo de preparação. Cada solução desloca o problema, e a engenharia de sistemas precisa orquestrar esse deslocamento até encontrar um ponto de equilíbrio. A trajetória histórica mostra que sistemas aeroespaciais complexos amadurecem por meio de sucessivas falhas e correções. O ônibus espacial operou por 3 décadas, mas jamais cumpriu a promessa de reuso rápido, devido ao tempo excessivo de inspeção e reparo. A atual tentativa busca exatamente superar esse obstáculo por meio de padronização e verticalização de produção. A filosofia de testar em voo, aceitar falhas e corrigi-las rapidamente já demonstrou valor em programas anteriores da mesma empresa, culminando em veículos reutilizáveis de primeiro estágio com cadência elevada. A escala do desafio, entretanto, é inédita. Reentrar da órbita com um corpo de aço de dezenas de metros, coberto por milhares de peças frágeis, impulsionado por motores de ciclo fechado ainda em amadurecimento, representa um grau de dificuldade sem precedentes. O risco real não é a explosão ocasional em teste, mas sim a possibilidade de não atingir um regime de maturidade antes que restrições regulatórias, custos financeiros ou limites físicos inviabilizem a continuidade. O horizonte técnico inclui também missões interplanetárias, nas quais a proteção térmica enfrentará atmosferas mais agressivas, como a marciana, onde o plasma de dióxido de carbono libera oxigênio altamente reativo.
Esse fator multiplica a exigência por materiais estáveis e resistentes à oxidação em temperaturas elevadas. A opção por soluções híbridas, azulejos cerâmicos em áreas extensas, resfriamento transpirante em regiões críticas, pode se tornar inevitável. Do mesmo modo, a introdução parcial de compósitos para reduzir massa, sem abrir mão do aço inoxidável em zonas de maior aquecimento, pode oferecer equilíbrio entre robustez e desempenho. Essas transições materiais e tecnológicas não são escolhas pontuais, mas sim parte de um processo de amadurecimento de longo prazo, em que cada passo deve ser validado por dados empíricos. A dimensão organizacional e regulatória é igualmente decisiva. Cada falha em voo não repercute apenas no campo técnico, mas também em licenças, cronogramas e percepções públicas. O ritmo de testes precisa ser conciliado com transparência para autoridades e com consistência de correções. Se a cadência de aprendizado for mantida e cada falha resultar em uma solução comprovada, o sistema pode evoluir até alcançar confiabilidade estatística compatível com o uso regular. Se, ao contrário, falhas semelhantes se repetirem sem correções efetivas, o programa corre o risco de estagnação. A linha entre promissor e inviável é tênue e depende de disciplina na gestão de riscos e de aprendizado. Em síntese, o problema real do programa não é apenas técnico, mas sistêmico. É a combinação de massa estrutural elevada, motores em processo de estabilização, proteção térmica ainda frágil, necessidade de inspeção rápida, limitações químicas e térmicas de atmosferas planetárias, vibração estrutural, variabilidade de produção e pressões externas. Nenhum desses fatores, isoladamente, inviabiliza o projeto, mas a soma deles cria um campo estreito em que apenas convergência plena permitirá o sucesso. A história da engenharia espacial mostra que avanços desse porte nunca ocorrem sem fracassos visíveis e repetidos. A diferença entre fracasso e êxito é a velocidade e a consistência com que cada falha se transforma em aprendizado aplicado. Se essa lógica for sustentada, a chance de que um veículo hoje experimental se torne, no futuro, a espinha dorsal de operações orbitais e interplanetárias. E se você acompanhou esta reflexão até aqui, aproveite para deixar seu comentário com suas impressões técnicas e críticas. Esse diálogo qualificado fortalece a discussão e amplia a compreensão coletiva sobre o futuro da reutilização em voo espacial.